Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Dávila de Redação e nós estamos nos encaminhando para o fim das nossas aulas de revisão. E como nós nos encaminhamos para o final das aulas, a gente também se encaminha para os processos finais da redação. Um deles, e muito importante, é a textualização. No que consiste a textualização? A textualização nada mais é do que tentar transformar as palavras que tem na nossa cabeça, o que a gente imagina quando fala, em texto. Por mais que não pareça, existe uma diferença muito grande na forma como a gente fala e na forma como a gente produz uma literatura escrita que faça sentido. Às vezes, quando a gente está falando, a gente está acompanhado de gestos, trejeitos na face e de um contexto por inteiro que faz com que as coisas tenham um sentido claro. Quando a gente está só com o texto, sem a expressão facial, sem o gestual, sem uma contextualização, sem a oportunidade de dizer coisas extras, acaba ficando um pouco problemático o processo de entendimento desse texto. Por isso que os textos escritos têm que ser exatamente propostos e cuidadosos e adequados dentro da linguagem que deve ser utilizada e da mensagem que quer ser passada. Como a gente resume isso? Literalmente, nós escrevermos o que a gente está pensando, ou como nós diríamos aquela informação, e depois limpar as marcas de fala e limpar as marcas de oralidade. Então, o processo de textualização serve para deixar a nossa escrita formal, se afastando das margens da informalidade que estão associadas à fala. Todo mundo que fala, fala de forma informal? Não. Todo mundo que escreve, escreve de forma formal? Não. Mas existem coisas que a gente diz na fala que são totalmente aceitáveis e que em textos não são tão aceitáveis assim. Por exemplo, a imagem que vocês estão vendo. Os idosos sempre existiram no Brasil. Graças a Deus. Não é como se os idosos tivessem um dia surgido de dentro de um buraco. Faz sentido na fala? É super tranquilo. Faz sentido na escrita? Fazer faz. Mas quando a gente pensa na lógica de um texto, meio que não faz muito sentido, porque é uma ideia redundante. Ou é uma ideia, na verdade, até mesmo, que se coloca sem muita apresentação de adequação. O que isso quer dizer? Que é uma ideia que foi apresentada que não nos agrega em nada. Mas, quando a gente estaria falando, ela faria todo sentido. O que a textualização vai me agregar? É só para deixar meu texto mais bonito, Isa? Não. Na verdade, ela serve para duas margens na redação da URGS e duas competências dentro da redação do Enem. No Enem são as competências 3 e 4, e na URGS são as margens de estrutura textual e organização textual, que juntas valem 10 pontos. Então, é muito importante isso, que vocês tenham um texto organizado, estruturado e que respeite as delimitações que foram colocadas pela prova. O que eu quero dizer com isso? A prova pede para vocês um texto em língua portuguesa de linguagem formal. As provas pedem isso, porque é uma forma de verificar se vocês compreendem que a fala e a textualização agem com distanciamento. Eu trouxe dois exemplos que, na verdade, são muito associados à forma como a gente fala. O primeiro exemplo mostra muito o encadeamento de ideias. Quando a gente está falando, a gente não se preocupa em encadear as coisas. A gente vai jogando informações e a pessoa que está ouvindo entende que elas são separadas. Às vezes por uma pausa de fala, às vezes porque a gente troca de assunto, ou às vezes até porque as pessoas estão dentro de contextos diferentes, as frases estão dentro de contextos diferentes. Mas, quando elas estão escritas, sem o devido encadeamento, sem as devidas conjunções, sem as devidas pontuações, elas acabam ficando totalmente coloquiais, ou mesmo totalmente fora de coesão, sem sentido. O primeiro exemplo diz: atualmente é muito difícil encontrar alguém que não tenha acesso à internet. Muitos podem dizer que não são fáceis de serem manipulados, mas a internet usa meios subliminares. Esse foi o tema da manipulação de dados da internet dos usuários. E você pode ver que quando a frase está corrida assim escrita e a gente está lendo sem ter o contexto de uma conversa, só aparece um monte de informação que está aglomerada sem nenhuma explicação. Esse é o começo de um texto. Se o texto começa assim, já desatou o estouro da boiada.
O segundo é a transformação da natureza transforma. É uma redundância gigantesca. Fica uma coisa até quase cacofônica, mas o pior de tudo, nós fazemos isso com muita constância. O pleonasmo é muito comum e as repetições são muito comuns na fala. Por que elas não são tão incômodas assim? Visto que as repetições estão dispostas em falas corridas. Às vezes a gente fala mais rápido ou mais devagar e às vezes nem se percebe essas repetições. Mas o pleonasmo normalmente ele chama atenção. Subir para cima, descer para baixo, o elo de ligação, prefeitura, municipal. Informações que se repetem. Obviamente as transformações transformam. Obviamente aqueles que sobem vão para cima. E assim por diante. Como a gente organiza a textualização? Fecha os olhos na hora de escrever e já sai pensando a frase mais bonita que tem? Não. Você escreve a sua redação. Foi lá lindamente, tu escreveu o teu texto. Deixou ele um pouquinho, foi lá, fez umas 2, 3 questões, voltou. Vou revisar. Corrige vírgula, corrige ponto, corrige grafia, corrige palavras que te chamam a atenção, que talvez tu não tenha certeza como é que se escreve, acento. Terminou? Dá mais um tempo. Mais umas 2, 3 questões que tu vai voltar lá na prova e vai fazer. Por fim, tu vai voltar e textualizar. E limpar o teu texto. Tu vai olhar como as frases estão organizadas e se é a melhor forma que ela poderia estar organizada. Se as orações estão dispostas na posição correta. A textualização é o último processo. Sempre. Vocês não podem tentar partir do topo. A gente sobe uma redação aos degraus. Como vocês não fazem uma redação 500 e depois uma 1000, é uma de 500, uma de 700, uma de 600, uma de 800, 900, até tentar chegar no topo, assim que a gente organiza um texto. Você escreve as ideias cruas como você as teve. Você revisa, tenta colocá-las na forma gramaticalmente mais bem posicionada possível. E por último, você organiza as orações e os parágrafos para que fique tudo muito bonitinho, maravilhoso e tu consiga os teus 10 pontinhos em organização e estrutura. Fechado? A textualização, se ela é o último passo da escrita, então ela tem que ter os passos que antecedem ela de forma correta. Elementos não textuais não podem ser corrigidos diretamente. Por quê? Porque os elementos não textuais, que marca de fala, uma marca da escrita que é hipercorreta. O que é hipercorreto? Quando a gente tenta corrigir algo que está correto, mas a gente tem na cabeça alguma regra que faz com que a gente acredite que aquilo não está certo. Por exemplo, colocar Z em algumas palavras que são com S, mas que fazem som de Z. Fazer algumas colocações de vírgula que não estão ali, mas que se assemelham a pausas da fala. Isso são hipercorreções. A gente tentar corrigir o que já está correto. Mas como a gente tem o vício de uma regra, nós tentamos corrigir de novo o que já está correto. Então, tirar elementos da fala tem que ser um processo devagarinho. Porque senão a gente acaba corrigindo o que não tem que corrigir. Ou tirando palavras que estão ali, muito boas, mas que a gente pensa, putz, tem uma palavra muito mais legal aqui. Em vez de eu colocar conclui-se, eu vou colocar destartei. Não tem porquê. Conclui-se está correto. Tu só ficou com a regra na cabeça de que tem que deixar o mais bonitinho e formal possível. Não é para ser um texto judiciário. Quando a gente fala em bonitinho e formal, quer dizer que está organizado de uma forma gramaticalmente correta e que respeita as normas cultas da língua portuguesa. Não quer dizer que vocês vão falar que nem um escritor romântico do século XVII. Quando a gente fala na textualização, existem índices. O que isso quer dizer? Coisas que podem ser corrigidas. Lexical. O campo lexical são as palavras, ou seja, trocar um tipo, coisa. São palavras que, na verdade, elas não estão incorretas. Mas eu desafio vocês aí a escreverem nos comentários o significado da palavra coisa. Tipo, um monte. São expressões que a gente usa na fala, que na nossa cabeça elas têm todo sentido e elas funcionam perfeitamente. Mas na hora de descrever, a gente não consegue encontrar um significado.
Frasal, a organização das orações. Ou seja, será que eu coloquei tudo no devido lugar? Esse deslocamento, que eu troquei uma palavra de posição, eu coloquei a pontuação correta para deixar ela no lugar? Será que essas duas orações aqui que eu substituí, elas estão bem substituídas? Será que a organização do meu parágrafo tem sentido? É isso que é importante. Campo textual. Se por inteiro as minhas ideias fazem sentido. Campo explícito. Se as ideias que eu coloquei diretamente são entendidas. Assim como implícito. Se aquela metáfora que eu usei dá para entender. Se aquele dado que eu joguei ali dá para entender. Se aquela citação faz sentido. Então a gente tem de um lado as informações claras do texto e do outro as informações implícitas do texto. E por fim, o que a gente chama de metaplícito. Significa informações que vocês precisam de uma circunstância para entender. Ou seja, de acordo com os livros e pesquisas, nós sabemos que no Brasil 30 crianças sofrem todo ano de cólera no verão. No verão é uma circunstância. Será que essa circunstância ficou bem entendida? Então, a gente precisa saber se tudo o que foi colocado no texto tem sentido, está no local correto, está escrito da forma correta e no sentido correto. Como é que a gente pode buscar encaminhar isso sem sair que nem um louco riscando palavra e trocando coisa no texto? Organizem a cadeia de ideias de vocês. Busquem uma coisa por vez. Não sai lendo o texto dizendo, isso aqui não, isso aqui não. Procura primeiro conjunções, advérbios, adjetivos, conectivos. Se as frases estão se encadeando. Logo, porém, conjunções. Se vocês colocaram as conjunções corretas, os advérbios corretos, utilizando eles da forma correta. Terminou de ver isso? Aí a gente vai procurar expressões que são formais. Mas tenham uma atenção show de bola. Vocês estão vendo que tem uma palavra aí no slide em preto, uma palavra em roxo e uma palavra em cinza. Qual o problema da palavra em cinza? É exagero. Porque às vezes a gente fala para vocês assim, cara, busca palavras diferentes, vai atrás de sinônimo. Maluco, não rateia, não fica repetindo coisa. Aí vocês se abraçam num dicionário e buscam palavras que ninguém usa. Ou buscam palavras que têm um significado tão velho que a gente nem sabe se a palavra existe na hora de corrigir a redação de vocês. Limitem. Não tem problema repetir palavra. Tem problema repetir uma palavra 300 vezes. Ou repetir ela uma embaixo da outra. Mas agora, uma vez por parágrafo, tudo bem? Aí vocês às vezes se passam e querem nunca mais usar a palavra. Vão usar uma vez só. E aí aparecem esses sinônimos que são acima e tiram o texto de vocês da formalidade e passam por uma inusualidade. Ou seja, é fora do usual. Vocês não usam aquilo e a gente sabe disso. É aquela coisa, já olhou no sinônimos.com? Não olhei. Ou olhei demais. Então, tudo tem que ser com cautela. Como eu falei, repetições. Tenham cuidado. Pode acontecer, mas cautelinha. Vocês estão olhando para um exemplo onde a pessoa teve tudo menos cautelinha. Existe a palavra trabalho ou variações dela 300 vezes. E às vezes acontece isso. Vocês dizem, eu escrevi trabalho. Então eu posso escrever trabalhador, trabalhadores, trabalhando, trabalhar. Não. Porque o que nos causa problema na repetição é exatamente que a gente sente que o texto é cíclico. Que eu tô lendo sempre a mesma coisa. Qual é o problema disso? Que parece que a ideia de vocês não fluiu. E que vocês não tinham a capacidade de argumentar e ficaram se repetindo. Talvez não seja isso que está acontecendo. Mas o fato de as palavras serem sempre iguais dão essa sensação. Então, pode repetir? Uma vez por parágrafo e vamos devagar. Precisa procurar sempre novas palavras? Nem sempre. Algumas palavras são realmente limitadas. Econômico, financeiro, idoso, trabalho. Algumas palavras são limitadas. E o corretor sabe disso. Mas tenham cuidado com isso aqui. Tenham cuidado com essa repetição muito louca e com essas palavras derivadas que se sobrepõem.
Evitem expressões globais. Por que as expressões globais são problemáticas? Porque vocês não podem garantir elas. Se vocês disserem, todo mundo gosta do Pateta. Não, talvez tenha alguém que não gosta. Ninguém gosta do Pato Donald. Talvez alguém goste. Nunca antes havia sido feito. A gente não sabe. Tem um monte de coisa na história que não tem registro. Sempre se fez assim. Eu posso fazer de um jeito diferente. Nós sempre queremos. Nós não. Eu posso não querer, tu pode querer. Cuidado. Vocês não têm como garantir tudo por todos. Nunca no mundo. Sempre vocês pensarem, não, mas isso eu tenho certeza. Lembre que no mundo existe gente que acredita que a Terra é plana. Existe gente que acredita que a Terra é redonda. Então, isso sempre nos dá margem para pensar que existem sempre pessoas no mundo que discordam ou concordam com alguma alternativa. Coloquem as siglas de vocês com significados por um motivo. Infelizmente, existem siglas no mundo que se repetem. No Brasil, a gente tem o hábito de fazer um registro de siglas, tá? Para não repetir. Mas aí daqui a pouco tem uma sigla que se repete com algo internacional. Evitem regionalismos. Eu sou uma pessoa que eu falo tu muitas vezes, eu até tento corrigir falando você uma hora ou outra, mas essas marcas de fala muito forte, dizer um bah, cara, e aí, guri? Aí nós perdemos, né? Porque os guris são ruins. Fica um pouco grave, porque a pessoa marca a oralidade dela. O sotaque é uma marca oral, a gente não escreve sotaque. Até quando a gente quer dizer que um personagem é gaúcho, a gente vai lá e mete um bah, a gente mete um trem num mineiro, e assim a gente vai fazendo. Então é uma marca oral, que a gente tenta reproduzir na escrita. Na redação, não. Tenha cuidado com o significado das palavras. Principalmente, vamos todos fazer um minuto de oração aqui, eu vou até me aproximar. Mesmo não é pronome, nem próprio. O que eu quero dizer com isso? Os mesmos foram. Ela trouxe para os próprios. Isso não é pronome. É um erro muito comum que a gente tem a mania muito ruim de usar. Sempre que eu vejo um elevador, antes de entrar, cuidado para ver se o mesmo está no andar. É um pinguinho de amor que corre do meu seio e morre. Entende? Porque vocês têm que entender. A fala não reproduz a escrita. Nós dizermos as coisas e dar a ela esse significado não significa que ela tenha aquele significado. Vocês, entre os amigos de vocês, podem ter palavras que têm outro significado. Então, as pessoas usarem um termo com uma função não quer dizer que gramaticalmente ele tem aquela função. Que volta porque eu falei lá no início. Vão pelas classes de palavras. Começa pelas conjunções, vai para os conectivos, vai para os advérbios, onde pode estar os erros. E também tenham cuidado com palavras que podem ter duplo sentido, tá? Não é legal. Nada em uma redação é legal que tenha dois sentidos. E aí entram coisas óbvias, que ao mesmo tempo parecem não tão óbvias, mas elas são bem perigosas. Concordância e paralelismo. O paralelismo é quando a gente repete várias vezes um elemento. No exemplo ali, eu repeti uma preposição. E a concordância é óbvio. Quando a gente coloca, eles vão. Nós temos o hábito em comum, principalmente aqui no Sul, de dar o plural somente na primeira palavra. Eles vai. Eles quer. Os guri. Então, nós temos esse hábito que não pode acontecer na redação. Frases siamesas e períodos fragmentados são aqueles períodos que acabam se cortando ou se quebrando no meio do caminho, porque no nosso raciocínio a informação está pronta. No texto, não. Infelizmente, a gente tem um hábito de, na fala, ir fragmentando algumas coisas por economia. Tempo. A gente não quer falar tudo aquilo, a gente não precisa repetir 30 vezes na fala. Na escrita precisa. Fechado, galera. Aqui são algumas dicas que vocês podem ir trabalhando uma por uma, vocês podem criar uma tabela de coisas que vocês sabem que vocês erram mais e coisas que talvez vocês nem errem tanto, coisas que vocês não sabiam que existiam e coisas que são mais importantes. Mas é essencial que vocês saibam que ter um texto pronto, organizado e com a excelência de uma textualização faz muita diferença. Mas lembrando, primeiro escreve, depois revisa, por último tu textualiza. Não tenta fazer com que saia da tua cabeça um texto perfeitamente organizado. Fechado, galera? Além disso, nunca se esqueçam, dá o like no vídeo, comenta, se inscreve no canal.
Beba água, use protetor solar. Agora no frio usa também uma manteiga de cacau para não rachar o bico. E, se precisar, sai de casa, mas com máscara. Se vocês puderem ficar, por favor, fiquem em casa, a pandemia ainda não acabou. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.